Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 24 de junho de 2025, galera, terça-feira, uma terça-feira que a gente tem bons jogos, então eu não quero enrolar tanto com vocês, então não esquece também de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Começando por um jogaço já, jogo entre Benfica e Bayern de Munique. Esse jogo que é 4 horas da tarde. E galera, o último jogo da fase de grupos, né? A última rodada da fase de grupos, a rodada 3, tá? Na classificação, a gente tem o Bayern de Munique, que é o líder com 6 pontos. O Bayern de Munique é o líder com 6 pontos, mas pode perder essa liderança para o Benfica. Se o Benfica ganhar do Bayern de Munique nesse jogo. O Benfica ganhando, ele vai a 7 pontos e ultrapassa o time do Bayern de Munique e se torna o líder, tá? E o Boca Juniors está nessa briga também, porque se o Boca vence o jogo contra o Auckland City e vence bem o Auckland City, tá? Vence aí, ó. O Benfica tem aqui 6 gols de saldo, tá? Tem 6 gols de saldo, fez 8 gols e tomou 2. Então, se ele vence aí o time do Boca Juniors, o time do Auckland City teria que vencer por 8-0, né, galera? Se a gente for, porque o Boca tem um gol negativo. Então, com um gol negativo, o Boca Juniors fazendo 6-0 no time do Auckland City, ele ainda fica com 5. E ele precisa de no mínimo 7, tá? 7, porque aí depois vai pro mercado de cartões e vai embolar tudo, tá? Então, o Boca Juniors, galera, falando aqui do jogo do Boca Juniors, o Boca precisa de fazer, depois já a gente vai falar desse jogo, mas o Boca precisa de um saldo muito grande contra o Auckland City. Pode fazer porque o Auckland City é um time semi-profissional, né? Um time amador e é um time mais fraco. Tomou goleada do Bayern, tomou goleada do Benfica, pode tomar uma goleada do Boca também, tá? Agora falando sobre Bayern de Munique e Benfica, o que eu gosto para esse jogo aqui? Pra mim, galera, a gente tem que olhar a escalação do Bayern de Munique, porque pode ser que o Bayern, porque já está classificado, né? A classificação em primeiro lugar não está garantida, mas já está classificado, porque o Boca não passa mais o Bayern de Munique, tá? Então o Boca não passa, o único que pode passar o Bayern de Munique é o time do Benfica, tá? Então para mim, esse jogo aqui, tem que olhar a escalação do Bayern. Se o Bayern vier com os jogadores principais, né, com o time que jogou contra o time do Boca Juniors muito bem no primeiro tempo, o Bayern de Munique, né, se tiver com a mesma equipe, com a equipe que jogou contra o Auckland City, galera, eu gosto de buscar uma dupla chance do Bayern de Munique. Pra mim, não perde. Agora, se tiver com um time mais misto, um time mais mesclado, eu buscaria um mercado de 2 gols, tá? Pra mim é um mercado bom, mas o que a gente tem que olhar também? O empate não é ruim pro Benfica, porque o empate pro Benfica ele já classifica, tá? O Benfica empatando ele vai a 5 pontos, aí o Boca não consegue mais alcançar o Benfica, porque o Boca chega no máximo a 4 pontos, então o empate pro Benfica não é ruim. Então, galera, ainda isso reforça ainda mais esse dupla chance pro Bayern de Munique, tá? Eu não fico a favor do Benfica, pelo que tá jogando, tá? Os times portugueses estão muito mal. Tá, fez 6-0 no Auckland City, mas no Auckland City, né, galera? Fez 6-0 no Auckland City. E agora, pega um Bayern de Munique, que mesmo misto, pra mim, ainda continua sendo favorito. Então, eu prefiro ficar com dupla chance pro Bayern de Munique, porque o Benfica também não é ruim esse empate, tá? Então eu gosto. Agora o Bayern saindo na frente do placar, aí complica um pouco pro Benfica. Aí pode ser que esse jogo se torne ouro, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem Auckland City e Boca Juniors. 4 horas da tarde, não tem o que enrolar nesse jogo. O Boca não pode vencer esse jogo aqui por 5-0, tá? Ele não pode vencer esse jogo aqui por 3-0, por 4-0. O Boca tem que fazer muitos gols no time do Auckland City, tá? Porque perdeu pro time do Bayern de Munique, tomou 2-1 do Bayern de Munique e empatou com o Benfica, mas o Benfica fez 6-0 no Auckland City. Então, no mínimo, o Boca precisa de 6-0, tá? No mínimo, ainda mais porque ele tem um gol negativo aqui, né? Então ele tem um gol negativo, então ele precisa fazer no mínimo 6 gols aqui, no mínimo não, ele precisa de 7 para conseguir um saldo de 6, tá? Então, o Boca Juniors precisa amassar realmente o time do Auckland City, tá? Conseguiu segurar o Benfica no primeiro tempo, tomou um gol ali de pênalti no primeiro tempo, mas conseguiu segurar praticamente o primeiro tempo inteiro. Mas pra mim é a vitória do Boca no primeiro tempo, o Boca vai ter que ir pra cima, tá? E um jogo pra 2,5, gosto, mas olha a odd, o mercado espera um jogo muito aberto, né? O 3,5 também, muito esmagado essa odd. Galera, o que dá pra buscar? É uma vitória do Boca no primeiro tempo, ainda vai ter uma odd baixa. Dá para pegar o Boca Juniors para marcar em ambas as etapas, ou até mesmo vencer em ambas as etapas, porque como eu falei, o Boca Juniors
só um 2-0 não dá, galera. Tem que ser de 6 para mais para conseguir uma classificação, tá? Então o Boca precisa fazer saldo. Então buscar um mais de 4.5 gols pode até ser uma boa. Mas de verdade, mesmo que o Auckland City seja uma equipe muito fraca, uma equipe amadora, eu não confio tanto nesse Boca assim não, para buscar tantos gols assim não, tá? Mas para mim, pelo menos uma vitória no primeiro tempo, para marcar em ambas as etapas o Boca Juniors, para vencer ambas as etapas, acredito que vai ter uma odd 1.20 mais ou menos. Até o ambas marcam não, vamos ver que odd que tá. O ambas marcam não, uma odd 1.22, é uma boa, tá? O Auckland City não marcou contra o Benfica, não marcou contra o time do Bayern de Munique, e eu acredito que não vai marcar contra o Boca também. É realmente um time muito fraco, tá? Então o ambas marcam não, com uma odd de 1.22, pode ser uma entrada muito boa, mas é arriscado porque o Auckland City não pode marcar, tá? Próximo jogo, a gente tem Los Angeles e Flamengo. Esse jogo que é 10 horas da noite, galera. E o que eu gosto para esse jogo? Temos o Flamengo que está fazendo uma campanha muito boa nesse Mundial de Clubes, é o líder com 6 pontos, deixou o Chelsea para trás e com o empate o Flamengo consegue se tornar o líder. Então, se ele empatar aqui, o Chelsea pode vencer de 5, 6-0, não importa. O Chelsea não passa o Flamengo. Então o Flamengo só precisa do empate. Mas para mim é jogo o Flamengo vencer. O Lanterna aqui que perdeu para o Esperance de Tunis, né, que é um time muito fraco. O Flamengo venceu o time do Esperance de Tunis, podia ter feito mais. Para mim é jogo sim pro empate anulo do Flamengo, sem enrolação, tá? Gosto desse empate anula. Los Angeles não tem mais chance de classificação, então galera, buscar um mercado de gols. Pode ser que o Los Angeles, por não ter mais classificação, vai jogar de qualquer jeito aí. Mas para mim eu prefiro ficar a favor do Flamengo, que ainda briga por essa liderança. Então empate anulo do Flamengo, tem uma vitória seca, eu gosto. Não duvido também do jogo para 2 gols, mas esse jogo eu prefiro ficar no mercado de resultados, tá? Próximo jogo a gente tem aqui o Esperance de Tunis contra o Chelsea, galera. Jogo 10 horas da noite. Ainda tem uma chance de classificação o Esperance. Ainda tem uma chance, porque se ele vencer o Chelsea, ele classifica. Difícil, né, galera? Difícil, porque o time do Chelsea é um time muito forte. Perdeu o Flamengo, tá bom, perdeu, mas é um time muito acima desse time do Esperance, tá? Então, pra mim, é jogo pra vitória do Chelsea. O Chelsea sabe que não pode bobear, tem que vencer, tá? Tem que vencer. O empate o Chelsea classifica, mas tem que vencer, galera. É o Chelsea contra o time da Tunísia, tá? Um time muito fraco. Então, é pra mim a vitória do Chelsea. Gosto do Chelsea pra vencer bem, ainda mais depois dessa derrota contra o Flamengo. O Chelsea vai vir mordido pra cima do time do Esperance. Então, pra mim, é jogo pro Chelsea vencer com esse over 1,5 também, tá? Então é isso, tamo junto, galera. Vamos pra cima dessa terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada pra gente. Que a gente possa gravar bastante coisa. E vamos que o Mundial de Clubes aí, galera. Parece que as zebras pararam um pouco, né? Ah, graças a Deus, porque tava difícil. Mas é isso. Vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.